Fala, meu povo, e aí, tudo bem? E essa quarentena aí tá acabando, né? Eu tenho fé que vai acabar. E se você crê que vai acabar, comenta aí nos comentários. Redundante, mas é isso. Pessoal, vamos estudar hoje detalhadamente as funções seno e cosseno. Elas são especiais e principais de todo o assunto, certinho? Entendendo elas, entende qualquer outra função trigonométrica, belezinha? Bom, 3 coisas hoje: domínio, imagem e período. 3 coisas que tem que saber. Domínio e imagem é igual para as duas funções, então já não é novidade. E o período também, gente, tudo é igual? Tudo é igual. A gente vai estudar casos específicos e visualizar com exemplos, certo? Vamos lá, a gente sabe que, se não sabe, está sabendo agora, que o maior valor do seno é 1 e o menor valor do seno é menos 1. E também é para o cosseno, o maior valor do cosseno é 1 e o menor é menos 1. Então, e isso a gente chama de imagem. Então, nenhum ângulo cosseno vai dar maior que 1, nenhum. No máximo é 1 e no mínimo menos 1. Então a gente chama de imagem. É o teto e o chão, 1 e menos 1. Qualquer ângulo vai dar cosseno aqui dentro, ou menos 1, ou 1, ou qualquer um dos valores. Por exemplo, fala um valor aí que está entre 1 e menos 1, 0,5, 0,8, menos 0,4, menos 0,3. Tem que estar em 1, entre 1 e menos 1, certinho? Então isso a gente chama de imagem. Beleza. O que seria o período? Olhando para o gráfico. O período, olhando para o gráfico, seria o caminho do gráfico e quando ele se repete. Então, o caminho da função seno é 2π, ou seja, a cada 2π ele tem esse desenho. Se eu continuasse aqui o gráfico, seria 2 mais 2, 4π, ia ter esse desenho novamente, e assim sucessivamente. E isso também acontece com o cosseno. O período do cosseno também é 2π. O desenho do cosseno se repete a cada 2π. Então isso é período, é o caminho. Por exemplo, qual o período de um dia? 24 horas. A cada 24 horas o dia é outro dia, vai se repetindo, né? Não é o mesmo dia, mas vocês entenderam. A cada 1 hora mudou de hora, né? Daqui 1 hora 4, daqui 1 hora 5 e por aí vai. Então, período é o caminho em que a função vai continuar o quê? Se repetindo. Então, a cada 2π a função seno tem esse desenho e a cosseno tem esse desenho aqui, ó, que parece uma taça, sei lá, um copo, ó. Então, se eu continuasse aqui 2π, ia repetir esse desenho novamente, mais 2π novamente. Samuel, e para saber cosseno e seno dos ângulos que estão aqui? Fácil. Olha, são os ângulos já conhecidos. Por exemplo, aqui, quem é o cosseno de 0? 1. Então, ó, liga no 1. Ó, ligado no 1. Quem é o cosseno de 90? 0. Então não liga em ninguém, deixa no 90 mesmo. Quem é o cosseno de 180? Menos 1 aqui, ó, a setinha, o pontilhado, ó, no menos 1. Cosseno de 270, 0. Não existe cosseno de 270, é 0. Quer dizer, existe, é 0. E cosseno de 360, 1. Olha lá, 360 ligado lá, 1. Ligando nos pontos, deu esse copinho aí, entendeu? Então, o valor do seno e cosseno você já sabe, ou deve saber, tem que estar sabendo isso aí, certo? E quem são os ângulos normalmente usados? 0, de 90 a 90, 0, 90, 180, 270 e 360. Com isso aí você constrói qualquer gráfico de qualquer função, certo? Agora vamos para as particularidades. Vamos um pouquinho para o 3. Olha um exemplo aqui do 3. Aqui. Bom, onde é que a bagunça vem? É agora. A bagunça vem quando a função vem somada com alguma coisa e o x que está lá, porque vem lá cosseno de x, seno de x, tangente de x, e aquele x é multiplicado. Então a função ela pode vir somada e multiplicada com alguma coisa, e este x também pode vir multiplicado ou dividido. E isso vai alterar o período e a imagem, certo? Então, os dois primeiros aqui, ó, acompanha aí, ó, os dois primeiros vão alterar a imagem. E quem está com x altera o período, certinho? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou pegando essa função seno ou cosseno e estou multiplicando por b.
Então, na hora da imagem, eu vou multiplicar também por esse valor. Ah, como assim? Por exemplo, aqui poderia ser 5. Sei lá, esse B aqui poderia ser 5. Então, eu ia pegar a imagem e multiplicar por 5. Ah, aqui é a imagem. Menos 1 e 1 por 5. Ah, mas está somado com alguém antes. Soma também. Então multiplica e soma? Sim, multiplica e soma. A imagem. Agora, o período você tem que olhar para o x. Quem está com x aqui nessa formulazinha básica? M. Então, a formulazinha do período que a gente vai ver no próximo slide é 2π sobre m. Então, qualquer número que estiver aí, você vai colocar 2π sobre ele, sobre o número. Então, se for 5, 2π sobre 5. Se for 10, 2π sobre 10. Se for uma fração, 2π sobre a fração. Enfim, tem que colocar nessa continha, senão vai fazer errado. E cada número desse altera alguma coisa na função. Por exemplo, o primeiro valor aqui, ó, o A, ele movimenta o gráfico para cima e para baixo. Então, se ele é um valor positivo, vai ser para cima. Se ele é um valor negativo, vai ser para baixo. O segundo valor, o B está multiplicando a função. Então, esse B, o sinal indica o caminho da curva. Então, aqui ele fala, ó, se for mais, o caminho continua sendo normal. O desenho normal da função seno, que é aquela funçãozinha, ou cosseno, que é aquele copinho. Ah, se for menos, Samuel, aí o copinho fica de cabeça para baixo. Então, o mais continua o mesmo sentido e o menos inverte. O que tá em cima fica embaixo, o que está embaixo fica em cima. Muda tudo. Belezinha? E esse M é o que eu falei, né? Ele altera o período. Certinho? Olha isso aqui. Olha esse exemplo. Por exemplo, ó. Aqui tem a função f de x, 3 menos 2 seno de x sobre 2. Ó, 3 menos 2 vezes seno de x sobre 2. Quem está com x? 1 sobre 2. Vocês atenção, 1 sobre 2? Sim, pessoal, 1 sobre 2. Se está dividido por 2, se algo está dividido por 2, é porque foi multiplicado por meio. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, que é 1 sobre 2. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1/5 e por aí vai. Então aqui, o que vai mudar aqui? Vai mudar tudo, né? A função, ela está multiplicada por quem? Por menos 2. Está somada com quem? Com 3. Então só aí já muda a imagem. E o arco, ou seja, a letrinha, o x, está dividido por 2. Então, a imagem vai ser multiplicada por menos 2. E quem é a imagem tradicional? Quem é a imagem da função seno? Menos 1 e 1. Então, se eu multiplicar menos 1 e 1 por menos 2, dá quanto? Ó, imagine aqui, ó, menos 1, aqui é o intervalo. Menos 1 e 1. E você agora vai multiplicar todo mundo por menos 2. Então, vou multiplicar isso aqui por menos 2. Então aqui vai ficar quanto? Vai ficar quanto agora? Aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1 dá 2, né? E 1 vezes menos 2 dá menos 2. Ó, multipliquei por menos 2. Só que a função não está multiplicada por menos 2. Ela está somada com quem também? Com 3. Então agora eu vou somar isso aqui com 3. Soma tudo. Então vai dar 5 e menos 2 com 3, 1. Só que normalmente o intervalo ele é um número menor e um número maior. Então você conserta aqui agora, ó. Então você conserta, vai ser 1 e quem? E 5. E se você olhar para o gráfico aqui, ó, o menor valor 1 e o maior vai ser 5. Entenda uma coisa, menos 1 e 1 é o domínio, é a imagem, se não tiver nada somado nem subtraído. Se tiver algo somado, multiplicado, isso vai ser alterado. Então, a imagem original, menos 1 e 1, mas com essas alterações passou a ser a 1 e 5. O menor valor 1 e o maior 5. Certo? E o período? O período é só você dividir pelo número que está com x. Então, quem está com x aqui? 2 embaixo. Se 2 está embaixo, é porque ele está dividido. Então, você vai dividir, pega a formulazinha do período, ó, aqui é a formulazinha do período, e você vai dividir por meio. Por que por meio? Já repetir, né? Se está dividido por 2, é porque x está multiplicado por meio.
E aqui você dividindo por meio, vai conservar o de cima, inverte o de baixo, vai dar 4π. Então agora nós temos a nova imagem, 1, 5, e o novo período, 4π. Beleza? Próximo exemplo. Olha isso aqui. Eu tenho a função. Quando eu falo a função, considera a função cosseno, ou seno, ou tangente. A função está sendo multiplicada por 4. Aqui tem um vezes, aqui tem um vezes. E está sendo somada com menos 2. Então eu vou pegar a imagem que eu sei, a original, e vou multiplicar por 4 e somar com menos 2. Quem é a imagem original? Menos 1 e 1. Bora multiplicar por 4? Multiplicar por 4 vai dar menos 4 e 4. E agora vamos somar com quem? Somar com menos 2. Então, menos 4 com menos 2, menos 6. Menos 6. E 4 menos 2, 2. Pronto. Então, esse agora é minha nova imagem. Menos 6 e 2. Olha para o gráfico. Menos 6 e 2. Tá vendo aqui? Ó, o menor valor e o maior valor. Então, a minha imagem antes, normal, era menos 1 e 1. Com as alterações feitas na função, passou a ser menos 6 e 2. E o período? O período vai ficar como? Olha lá, ó, o período, ó. O período vai ser 2π sobre m. Quem é m, Samuel? É quem está com x. Quem está com x? Ó, 4. Então, 2π sobre 4, dividindo por 2 em cima, dividido por 2 embaixo, π sobre 2. Esse é o novo período. Ou seja, a função que normalmente vai se repetir a cada 2π, agora vai se repetir a cada 90, ou π sobre 2. Certo? Então, mais um. Bom, aqui tem um exercício da VUNESP, que é o seguinte. Considere a função 2 mais seno. Ó, 2 mais seno de x. Então, pessoal, o x não está sendo somado com ninguém, nem multiplicado por nada. Então, o período não muda. O período só muda se tivesse alguém com x, mas a imagem vai mudar. Por quê? Porque a função seno está somada com quem? Com 2. Então, eu vou pegar agora, ó, vou pegar a imagem que eu sei, que é menos 1 e 1, e vou somar todo mundo com 2. Então, vai dar menos 1 com 2, 1, e 1 com 2, 3. E a resposta aqui. Acabou. Simples. Tranquilo, né? Já vou pro próximo já. Olha esse. Eu tenho o domínio, a imagem e o período. Ou seja, agora eu quero tudo. Domínio, imagem e período. Então, a função é seno. Então, de novo, é quem? De novo vai ser menos 1 e 1. A função está sendo multiplicada por alguém? Tá multiplicada por 3 aqui, ó. Ó o 3 aqui em cima. Ó o 3 aqui, ó. Está sendo multiplicada por 3. Então, multipliquei por 3. Vai dar quanto? Menos 3 e 3. Pronto. Esse aqui vai ser a minha imagem. E o período? O período é 2π sobre m. 2π sobre m. Quem é m? Quem está com x. Olha lá em cima, quem está com x? 2. Cortou. O período vai ser π. Então, ó a imagem, menos 3, 3. E o período π, letra E. Certinho, bonitinho. Beleza? É mole, é tranquilo. Vem comigo. Mais um exemplo. Olha aqui. Você olha para um negócio desse assim, meu Deus do céu, isso aí é difícil. Difícil? Nunca foi. O período da função. Período só mexe com quem? Quem está com x. Só olha quem está com x. Qual é a fórmula do período? Período 2π sobre m. Então, período vai ser 2π sobre quem é m? M é quem está com x, né? Quem está com x ali? 4π. Ah, soma, mas no parênteses tem uma soma. Não importa, ele não está com x. Quem está com x ali do lado, literalmente do lado. Ou do lado ou embaixo, né? Dividindo. Nesse caso, eu vou cortar o π. Dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. 1 sobre 2. Ó. E aí, pessoal, tem problema com isso aí? Nunca teremos problema com isso aí. Simples. Mais um. O menor valor. Bom, ele quer o menor valor daquela expressão. Minha pergunta é: qual o menor valor do cosseno? Menos 1. E qual o maior valor do cosseno? 1.
Não importa o ângulo, o maior valor vai ser 1 e o menor menos 1. Então, o que ele fez? Ele pegou aquela função, pegamos a função aqui agora, ó, 1, 3 menos. Quem é o menor valor do cosseno? O menor, menos 1. Pronto. Então, resposta, 1 menos com menos, mais 3 mais 1, 4. Acabou. 1 quarto. Samuel, se ele quisesse o maior, você botava no lugar do cosseno 1, porque o maior valor do cosseno é 1 e o menor menos 1. E o último, para finalizar, olha esse. Examine o gráfico. Ele corresponde a qual função? Vamos lá. Ó, olha em y. Vamos olhar em y. Em y, que é o menor valor? Menos 1. E o maior, 1. Então a imagem não foi alterada. Então não tem ninguém multiplicando nem dividindo x. Então não pode ser letra E, porque está multiplicando. E não pode ser a letra... Desculpa pessoal. Não tem ninguém somando nem subtraindo com a função. Por quê? Porque se não mudou a imagem, então não tem ninguém nem somando nem subtraindo. Porque quem soma ou subtrai ou multiplica muda a imagem. Mas o período mudou? Mudou. Por quê? Porque era para o período ser qual aqui? 2π. 2π é o normal. Pense 2π, a cara 2π é o normal. Se não tiver 2π, é porque foi o quê? Alterado. Agora acompanha esse gráfico. Ó. Esse gráfico começa em 1. Quando é que ele vai para 1 de novo? Aqui, né? Então, quem é o período? Olha o período aqui, ó. Ó, vou até mudar minha canetinha aqui, ó. Mudar a cor. Quem é o período aqui? O período vai ser... Oh, minha canetinha tá cega, pessoal. O período vai ser... Oh, não, gente. Ó, o período vai ser... Ah, vocês entenderam. Já botei tanto que vocês entenderam. O período vai ser π. Bom, vamos lá. Se o período é π, mudou, porque era para ser 2π. Então, se o período é π, então a fórmula vai ser período 2π sobre m. Como o período aqui é π, é igual a 2π sobre m, corta o π, cruza m igual a 2. Se m é igual a 2, a função, ou seja, o x, a letrinha, vai ser multiplicada por 2. A única que está multiplicada por 2 é a b. Ah, Samuel, por que não pode ser a letra e? Porque a letra e também está multiplicada por 2. Porque o gráfico da função seno é algo nesse estilo, ó. O gráfico da função seno é algo nesse estilo aqui, ó. E esse gráfico está como? Esse gráfico está uma concha. O gráfico que parece uma copinha, uma concha, é cosseno. Então não poderia ser seno. Só se tivesse uma conchinha. Ou só se tivesse aquelas linhazinhas, parecendo uma cobrinha. Como está só uma conchinha, ó, observe aqui o gráfico, ó, tá uma conchinha, com certeza vai ser cosseno. Então, repetindo. A imagem aqui mudou? Não. Se a imagem não mudou, continua sendo menos 1 em 1. A função nem foi multiplicada por nada, nem somada, nem subtraída por nada. Mas o domínio foi mudado, porque aqui tá π. Mas o normal é para ser 2π. Então, botei do lado a formulazinha, botei o que eu estou vendo, que é π, cortei e achei que é 2. Então, a função está sendo multiplicada por 2. Resta a dúvida, letra E ou letra B? Letra B. Por quê? Porque o gráfico que você está vendo parece mais com cosseno do que com seno. Belezinha? Ficamos assim. Atividades serão enviadas e até a próxima. Um abraço.